minha composição corporal, é uma coisa que eu sempre levando para a Ana, e ela, cara, mas você anda pesquisando por outro lado? Eu falei, sim, mas a gente tem que saber filtrar, meio que eu levava às vezes as coisas que eu via, porque a gente sabe como ela relatou também, o Dr. Google é um perigo, também o Dr. Google ele pode nos mandar para lados que são completamente bizarros, então eu tive uma ajuda de luxo para filtrar todas as informações que estavam sendo bombardeadas, desde o primeiro momento da consulta, porque no primeiro momento ela também percebeu que eu estava bombardeado por informações que todos são a todo momento, e a gente tem que adquirir uma certa capacidade de filtrar isso. E também uma outra coisa que aconteceu foi, a partir dessas pesquisas, foi entender, e a partir do que a Ana falou sobre o papel dos hormônios, da insulina, etc., e eu percebi que hoje, da maneira, do lugar que eu cheguei, eu consigo entender muito melhor o meu corpo, o que faz com que eu não me desespere caso, por exemplo, tenha um dia onde eu saio da rotina, e isso hoje eu já me permito que isso aconteça, porque também a gente precisa de uma saúde mental. Há momentos que você está com amigos, há momentos que você está com familiares, eu nem digo tanto agora porque eu tô longe de todos eles, né? Eu tô em outro país, mas com amigos sobretudo, e a gente às vezes não vai fazer uma desfeita, né? Vai comer aquele bolo, vai comer aquela coisinha. Mas hoje eu já consigo muito menos do que eu conseguia, e eu não vou mentir, eu não vou ser hipócrita, sim, eu sinto um prazer nisso, mas é um prazer completamente diferente daquele que eu sentia anteriormente, ou seja, não envolve mais eu pegar uma fatia de uma torta e eu implorar pela segunda fatia para depois ir para a terceira, e para depois, quando eu chegar em casa, querer comer um chocolate, eu sou muito louco por doce. Acho que as minhas indulgências sempre foram mais no doce. E eu consigo ali pegar experimentar, não fazer desfeita, e até uma brincadeira, sempre que a gente entra num plano desse. O ideal é até que os amigos não saibam, mas conforme eles vão vendo o resultado, é bem difícil de não saberem. Sempre que vai comer alguma coisa, o amigo pergunta, a tua nutricionista te deixa comer isso? Não é por aí, ela sabe, eu conto, cada consulta que eu ia com a Ana, eu lhe contava as coisas que eu havia comido aquele mês. O olho dela regalava assim, mas claro, não era todo dia, e o resultado estava ali, Aí ela falava, olha, se o resultado está aí, segue. Você encontrou o teu caminho, vai. Mas também uma pessoa tem que estar consciente do seu corpo. E eu entendi também, para concluir o raciocínio, que o nosso corpo é mais ou menos uma analogia que seria com relação à insulina, por exemplo. Do pico de insulina e depois aquela queda brusca, etc., que alguns alimentos vão favorecer esse tipo de cenário e, consequentemente, vão favorecer um acúmulo de gordura. Uma coisa que eu entendi de maneira rasa, eu não sou nenhum cientista da área, eu sou só um utente, mas que eu entendi de maneira rasa assim, sobre o meu corpo, é que ele precisa estar preparado para receber determinadas coisas que não são consideradas as ideais, mas que essas coisas não podem ser muito frequentes na minha dieta, mas o meu corpo tem que estar preparado, é mais ou menos como uma cidade tem que estar preparada para drenar a água de uma chuva, vamos comparar assim. Ou seja, se eu tenho um corpo que não está saudável, se eu tenho um organismo que não está saudável, se os meus hormônios estão desregulados, logo se eu comer uma fatia de torta ou uma bolacha, o efeito vai ser muito mais catastrófico do que se eu antes tiver tido aquele cuidado de cuidar da minha saúde, de regular os meus hormônios, e isso também, claro, a partir da frequência com a qual eu vou comer esse tipo de alimento, se é que esse alimento tem algum tipo de importância na minha rotina. Hoje já tem uma importância quase zero. A minha alimentação é 98% baseada em frutas, em legumes, em leguminosas, em carnes, em ovos, em queijos, enfim. É uma alimentação da mais natural possível e muito volumosa, porque também eu gosto muito de ficar, todo mundo, claro, gosto muito de ficar saciado e gosto muito de ver prato grande. Então eu entendi que realmente eu consigo comer umas quantidades que estão muito acima de um prato que se calhar vai ter muito menos quantidade, mas vai ser muito mais danoso para a saúde. E esse equilíbrio para mim foi a chave da minha mudança, e é a chave não só para que haja mudança, mas para que eu consiga permanecer nela. Hoje eu estou numa fase, já depois de 47 quilos perdidos, depois de ter saído dos 132 e ter chegado
aos 85, com uma preservação de massa muscular, por exemplo. De quando eu entrei no ginásio até aqui, de maio para cá, eu só perdi 3 quilos de massa magra. O restante, a massa muscular foi toda preservada e eu só baixei gordura. Ou seja, eu consegui realmente nesse ponto fazer uma espécie de uma recomposição corporal, onde eu ainda sigo hoje já numa perspectiva muito mais tranquila, no sentido de eu quero usufruir um bocado de onde eu cheguei, fazer uma certa manutenção para também não surtar, né? Ou seja, levar a minha vida saudável, bem, e depois vai lá, em determinado período faz uma apertadinha para que possa baixar um bocadinho mais de peso, chegar naqueles ajustes que a gente sempre acha que precisa fazer no nosso corpo. Mas o que eu falei para Maria João aqui antes da gente começar, que fazer um antes e depois de 3 meses é muito fácil, né? Olha o quanto ele perdeu em 3 meses. Eu ainda estou num ano, fazer um antes e depois em um ano, imagina, olha o quanto ele perdeu para fazer 13 de dezembro, eu vou fazer um ano que eu tive a primeira consulta com a Ana, sim, eu estou contando, eu guardo as datas. Mas o mais difícil é fazer esse antes e depois de uns 5 anos, como a Maria João, por exemplo, ela pode dizer hoje. Eu ainda estou nesse trajeto, por mais que a minha vaidade ou as pessoas batam no meu ombro e digam, olha, você chegou, você conseguiu, eu sei que eu ainda estou nesse processo e que ele não é fácil e que daqui a 5 anos talvez eu possa chegar e dizer, pô, eu consegui.